Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um programa Bola em Jogo. E o Bola em Jogo desta sexta-feira, pós-carnaval. Bota aqui a tela, por favor, no meio. Rapaz, Fábio, que cara é essa? Cara de meio derrubado. Tá tudo bem? Como é que foi o carnaval? Tá tudo ótimo, tudo perfeito. Dá pra perceber, né, rapaz? Tá tudo tranquilo, a voz tudo não tá normal. muito boa. Coisas que acontecem pós-carnaval, né? Essas coisas acontecem. Ó, o clima é de brincadeira, mas queremos começar aqui um Bola em Jogo com um caso muito grave. Um atleta do Sub-20 do Palmeiras ontem foi alvo de racismo lá no Paraguai e não conteve a emoção na entrevista pós-jogo, depois do jornalista fingir, desculpa o termo, demência. Porque não dá para você ignorar um caso como aquele, e ele foi muito bem em se pronunciar e acabou se emocionando. Antes de começar, queremos colocar esse caso aqui para deixar registrado a nossa indignação. Coloca na tela, Thales. Sua sensação. Não. É sério isso? Vocês não vão perguntar sobre o ato de racismo? Não quiseram comigo? É sério? Até quando a gente vai passar isso? Até quando? Me fala, até quando a gente vai passar isso? O que fizeram comigo foi um crime, pô. Você não vai perguntar isso? Você vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? CBF, sei lá. Você não vai perguntar sobre isso? Não ia, né? Você não ia perguntar sobre isso. Mas o que fizeram foi um crime comigo, pô. A gente é formação. Aqui é formação, pô. A gente tá aprendendo aqui. Ei, Luiz é nosso rei! Obrigado, Luiz. É a comoção de todos nós. Mais um caso de racismo na Libertadores da América. E mais uma vez me vem a Conmebol com aquela notazinha clássica reiterando o que não faz. Porque a Conmebol nada faz para que isso deixe de acontecer dentro da Libertadores da América. Certeza absoluta que se fosse aqui no Brasil, com toda a tecnologia que nós temos, câmeras, ficou visível ali, o rapaz estava com uma criança no braço e imitando um macaco para o Luigi. Tenho certeza que se fosse aqui no Brasil, ele já sairia do estádio preso. Isso é um absurdo e não deve acontecer jamais. É isso aí, então vamos falar de futebol, vamos falar de coisa boa, que esse caso aí seja resolvido, que a Conmebol tome uma providência. Mas falando em Conmebol, falando de CBF também, que é outra que precisa se impor mais nessa quantidade enorme de casos de racismo contra brasileiros, principalmente em competições sediadas e organizadas pela Conmebol. A CBF que fez a convocação da seleção brasileira na pessoa do Dorival Júnior e teremos Neymar de volta à seleção. Ney tá de volta, Bota rapaz. na tela aí. O homem tá de volta. E aí, será que é titular, Felipe? Eu já dei a minha visão hoje, no vídeo nas redes sociais privadas. Acredito que teve 3, 4 acertos aí na convocação. O lateral Wesley não poderia ficar de fora. Não. E pra jamais. mim já chega pra ser titular. Jamais. O meio-campo, Matheus Cunha, que era atacante, tá jogando muito no seu time nessa posição. Ele chega aí como terceira opção, porque somente Neymar e Rafinha jogam na mesma posição que ele. Neymar, claro, a maior figura dessa geração, e Rafinha, o atual bola de ouro, que vem jogando muito nessa temporada. Também tivemos acerto aí a volta de Joeliton, que vem jogando muita bola no Newcastle ao lado de Bruno Guimarães. E outro atacante que eu gostei muito do retorno foi do Estevão, que é craque do Palmeiras. Mas a vinda do Estevão, ela entra em consenso com a ausência do Endrick. Rapaz, é a única coisa, são duas coisas aí que eu vejo nessa lista aí. A continuidade do Danilo, que para mim já encerrou sua fase na seleção brasileira, mesmo como zagueiro, né? Aí falta ali, ele deixou de trazer mais um lateral esquerdo para levar o Danilo, que ele não ia deixar o Léo Ortiz, que está jogando muita bola de fora. O Murilo também no Nottingham está arrebentando demais. E eu sinto muita falta do Endrick, porque é um tipo de jogador que tem apenas 18 anos, ele precisa apenas de 79 minutos para marcar um gol no Real Madrid, e é um time que ele não está jogando com tanta frequência. Então, assim, a gente tem que pegar esses jogadores, estilo Endrick, estilo Estevão, esses jogadores desse nível, jogadores novos que têm muito a dar para a seleção, e colocar para jogar, para a gente preparar esses jogadores para a próxima Copa. Eu entendo, o João Pedro está jogando bem lá no Brighton, fazendo gols, mas é claro e óbvio
que o Endrick, ele vai entregar bem mais na seleção do que o João Pedro. Eu sei que ele não está jogando com tanta frequência, mas é isso que eu vou voltar a dizer. A gente precisa trazer esses jogadores novos, que a gente sabe que tem muito talento, e colocar para jogar na seleção brasileira, para a gente utilizar eles mais para frente na Copa do Mundo e eles já estarem mais equilibrados, mais experientes com as partidas. Então, para mim, a ausência do Endrick é a grande falta aí nessa convocação do Dorival Júnior. É isso aí, Fábio. Eu tenho 3 questionamentos apenas dessa convocação. O Bento, para mim eu levaria o Hugo Souza. Sabemos que nem o Bento nem o Hugo Souza irão jogar. O Alisson acabou de fazer a melhor partida da história dele pelo Liverpool na última rodada da Champions. Então, eu levaria o Hugo Souza para dar um ânimo ao atleta. O atleta que já passou por tanta coisa no Flamengo, brilhou em Portugal, agora brilha também aqui no Corinthians. Então eu levaria o Hugo Souza e também questiono, na verdade, o Danilo, que ele não tem mais, ele tá jogando como zagueiro no Flamengo. Tudo é um ciclo, né, rapaz? Tudo tem um fim. Não, e ele deixou de chamar um lateral esquerdo para chamar o Danilo. Quem vai ficar na lateral esquerda é o próprio Arana. Quem vai ser o reserva dele? Então, eu não levaria o Danilo, não pelo que o jogador joga como zagueiro, mas sim pelo que ele joga como lateral. Porque de zagueiro já estamos muito bem servidos. Tem aí Murilo, Rafinha, Murilo, Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães. E também outro questionamento é o João Pedro, vem jogando muito bem no seu clube, mas eu levaria pelo momento aqui no Brasil o Roberto ou o Endrick. E questionando essa questão em relação ao Endrick, se você leva o Estevão, você tem que levar o Endrick. Porque o que o Estevão faz no Palmeiras, o Endrick fez podendo dizer até melhor, foi campeão pelo Palmeiras. Entendeu? Então você não pode punir um jogador por ele ser banco do Mbappé no Real Madrid. Não é qualquer jogador. Ele está sendo banco do Mbappé no Real Madrid. O Estevão é titular no Palmeiras. Então, enquanto o Endrick, ele jogava no Palmeiras, ele cabia para a seleção porque ele era titular, mas agora que ele é reserva do Mbappé e vem com uma boa média de gols por minutos lá no Real Madrid, é artilheiro da Copa do Rei pelo Real Madrid. Então, o Endrick não poderia ficar de fora. Até porque é um jogador muito bom, um jogador que a gente carece nessa posição, que é centroavante, e acredito que ele não seria titular. O quarteto de ataque deve ser Neymar, Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior ali com mais mobilidade na frente, mas com grande chance de o Endrick entrar no segundo tempo e mudar um pouquinho essa característica. Não mais o Endrick, porque agora é o João Pedro. Rapaz, e o Endrick é um jogador que sempre que veio para a seleção sempre deu boas respostas. E o Ancelotti, quando utiliza ele no Real Madrid, também dá boas respostas, ou marcando gol, ou participando, dando passe, ou acertando finalizações. Então, esse é um jogador que realmente fez muita falta aí nessa lista do Dorival, mas é uma lista também bem equilibrada, bem equilibrada. Na minha, o Felipe opinou com três jogadores, eu opino apenas com 2, o Danilo, que não era para estar, e o Endrick, que era para estar ali no lugar do João Pedro. Vamos seguir o programa? Vamos. Diga lá, Felipe. Mas no geral, olhando assim, macro e micro, a convocação foi muito boa. Sempre vai ter as discussões, né? Não é contra nenhum dos atletas que estão lá. É que é a favor dos atletas que ficaram de fora. É uma visão diferente, um pensamento diferente. A gente tem que aceitar, cada um pensa de uma forma. Exatamente, só deixando claro isso. Questão de respeito. Então vamos agora pro futebol alagoano. Vamos pisar aqui em Alagoas? Bora. Deu ruim pros dois. Vamos pra Recife, né? Deu ruim pros dois. Vamos ver lá como foi aí o jogo entre Sport e CRB, os melhores momentos. CRB que começou aí com essa bola no travessão do Léo Pereira. Eu senti o CRB um pouco desguardado. A defesa muito aberto, e você jogando fora de casa contra o Sport, você deveria ter um pouco mais de cuidado com isso. Tanto que o CRB leva o primeiro gol em um contra-ataque, numa jogada de escanteio, que a zaga do Sport tira, e aí o Sport faz um contra-ataque de almanaque perfeito e abre o placar aí com Lene Lobato. Mas o CRB estava jogando bem, tanto que logo depois, em uma jogada aí do Léo Pereira, cruza, e ele, Anselmo Ramon, golaço, marca aí esse lateral aí, direito do Sport, ele foi vaiado depois desse gol, porque ele falha, mas logo em sequência, ele faz a jogada
do gol do desempate do Sport. Futebol, né, Felipe? Futebol tem dessas coisas. É por isso que a gente não pode comentar antes do apito final. Cruzamentaço, rapaz, na cabeça do português Sérgio Oliveira, que fez o gol. Olha aí, mais um contra-ataque. É essa questão que eu falei, Felipe. Desguarnecido a defesa do CRB. Isso aconteceu muito logo no início da temporada. A gente falava muito sobre isso aqui. E aconteceu novamente contra o Sport. CRB que saiu um pouco pro jogo aí, ficou realmente devendo um pouquinho aí na parte defensiva, mas que conseguiu criar. Conseguiu encarar o Sport de frente. Não foi um resultado bom, mas pelo menos, esse aí foi o último lance aí de perigo, quase o CRB empata, mas pelo menos o CRB não saiu do G4. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os resultados da Copa do Nordeste e também a classificação. Vamos escutar agora Humberto Louser e o que ele achou desse jogo entre Sport e CRB. Um jogo equilibrado, o CRB desde o início tentando o resultado de vitória. A gente lamenta o resultado, mas a gente teve um bom desempenho. Lógico que se for analisar somente o resultado ruim, mas tivemos a oportunidade de sair ao menos aqui com o empate. O Sport ele começa bem, tomando a iniciativa, depois a gente já consegue controlar o jogo, e no momento que a gente está melhor, a gente acaba sofrendo um gol de transição, de contra-ataque, algo que nos preocupou muito no jogo de hoje. Nós demos ao adversário essas investidas, né, esses contra-ataques, algo que a gente tinha trabalhado e sabíamos que a gente precisaria terminar a jogada, atacar marcando, fazer a falta tática para justamente tirar essa capacidade do adversário de transitar rápido, né? Então acabamos sendo penalizados com esse gol em contra-ataque, era um escanteio a nosso favor e acabamos sofrendo o gol, mas a equipe não desequilibrou, mostrou poder de reação, foi lá, construiu uma boa jogada, conseguimos o gol de empate. Aí novamente, quando a gente estava superior ao adversário, até com chance de ter virado a partida, criado chance de ter virado a partida, a gente acaba sofrendo o gol do adversário e fomos para o intervalo com o resultado adverso. No segundo tempo, o Sport volta um pouco melhor de novo, mas com 5, 10 minutos ali a gente já consegue o controle novamente. Um jogo fica de novo de um pouco de trocação, tivemos ali um volume ofensivo interessante, empurramos o adversário para trás, mas infelizmente esbarramos ali nessa infelicidade da última bola para a gente poder fazer o gol de empate e depois tentar o gol da vitória. Humberto Louser também falou aquela questão que você não pode levar um contra-ataque contra o Sport jogando fora de casa, mas foi um resultado, como eu já disse, que mantém o CRB no G4. CRB que ainda tem mais 2 jogos pela Copa do Nordeste, enfrenta o Ferroviário aqui no estádio Rei Pelé e aí vai pegar o Fortaleza fora de casa, o jogo mais difícil aí desse grupo do CRB, até mais difícil do que o Sport, né, Felipe? Mas antes, rapaz, desses jogos tem só aí a final do Campeonato Alagoano. E já é amanhã, viu, meu amigo? Amanhã, que horas, Fábio? Rapaz, 16 horas. 4 horas da tarde. Lá no estádio Coracê da Mata Fonseca, em Arapiraca, rapaz. Mando de campo do Asa, primeiro jogo da final do Alagoano. Não poderia faltar as fichas, né? As fichas, rapaz. Vai lá, não, você, rapaz. Eu primeiro, não. Vamos para o ímpar. Para o ímpar. Bora, pá. Eu sou pá. Ímpar. Tarejá, ganhei. Você começa. Rapaz, escolhi pá, troquei, mudei. Eu nunca perco no para o ímpar. Mas eu vou aí 7 fichas para o CRB, 3 fichas para o Asa. O CRB vive um momento melhor na temporada. O CRB que, apesar de ser derrotado pelo Sport, fez um bom jogo. Então aí, por isso que eu dou 7 fichas para o CRB e 3 para o Asa. Se fosse no Rei Pelé, eu iria com você, mas como é lá em Arapiraca, eu acho que é 5 para cada. Tá bem parelho esse jogo, acho que o Asa vai fazer um jogo bem retrancado, assim como fez com o CSA, e jogando por uma bola nos 2 jogos. Por ser lá em Arapiraca, eu já conhecer os caminhos do gramado e etc., eu acho que o Asa ele ganha ali 3 fichinhas de vantagem. Para o jogo de volta, eu já vou adiantar aqui, 8 para o CRB, 2 para o Asa. Eu acho que essa final está praticamente garantida para o Clube de Regatas Brasil. É só fazer o dever de casa, fazer o dever fora de casa também, conseguir um empate amanhã, ganhar aqui no Rei Pelé e será tetracampeão na sua 14ª final seguida do Campeonato Alagoano. Então é isso, falamos de CRB, vamos partir para o CSA, o Azulão do Mutange, que jogou em um estádio não. Acho que aquilo ali não pode ser considerado um estádio, porque pelo amor de Deus, é muito difícil de jogar futebol ali. Rapaz, é muito difícil. Não sei se a Pelo torcida amor de Deus. do CSA acompanhou as redes sociais, mas foi postado um vídeo do presidente do Vitória, quando o Vitória foi jogar lá, falando a respeito que respeita a cidade, respeita a população,
mas que essa população ela precise, e aqui não a gente está falando da cidade, nem do time, não, mas que precisa estar com um estádio à altura do futebol apresentado. A Juazeirense não é um time ruim, mas é um time que joga num estádio totalmente, desculpa o termo aqui, medíocre. O campo é ruim, o vestiário do visitante, pelo amor de Deus, apenas 2 banheiros, 2 chuveiros. E eu falo ontem, falando ontem em outro programa, eu falei sobre isso. Para um atleta profissional de futebol, esse vestiário é inaceitável. Você não consegue ter o melhor desempenho num vestiário desse, num gramado desse. O clube precisou ficar 3 horas após o jogo para todos os atletas tomarem banho, conseguirem se higienizar e ir para o hotel. Então, para você receber um jogo profissional de futebol, com atletas profissionais, com a comissão profissional, você precisa ter o mínimo de estrutura. E isso eu falo da CBF, que permite esse estádio sediar um jogo de Copa do Nordeste, da Federação Alagoana, que permite que o CSA vá para lá, da Federação Baiana, que permite que esse estádio possa acontecer jogos. Então, é muito grave você ter um jogo como aquele, porque o time da Juazeirense, ele usa aquele estádio como uma vantagem, e foi o que eu falei na questão dos gramados sintéticos. Aqui no Brasil, é bonito você ter um gramado diferente do padrão FIFA, do padrão Série A, porque isso te traz uma vantagem de já conhecer aquele gramado. Então, se a gente quer um futebol vistoso, um futebol bem jogado, de competições com a melhor nível técnico possível, os gramados precisam ser padronizados e excelentes. Justamente sobre isso, quando começou a questão do gramado sintético, tá aí os melhores momentos dessa partida, eu fui extremamente contra, porque eu acho que a gente tem discussões à frente aí que precisam ser colocadas em pauta. Tá aí o primeiro gol do CSA, gol marcado pelo Brian. Golaço, viu, rapaz? Golaço. O Brian tocou na bola ainda, mas tirou o jogo. O Brian, ele dominou o jogo e o CSA levou 2 gols em 2 falhas. A bola parece que tem uma mola. Olha esse gol aí. Esse gol foi terrível. Viu? Misericórdia. A bola 2 parece falhas que tem uma laterais. mola nela, vai rolando e quicando, Menino, Deus abençoe um negócio desse, viu, rapaz? E uma falha terrível do lateral esquerdo do CSA nesse primeiro jogo, nesse primeiro gol. E o CSA com o Clenison faz o segundo gol, esteve 2 vezes à frente do placar, mas não foi o suficiente. Uma falha terrível do Cedric no segundo gol. Você não pode recuar uma bola como ele recuou num campo que você não conhece, que você sabe que é ruim. Então eu até vi um comentário do rapaz falando que faltou... Olha a bola que ele recua. Não tem como, você não sabe como a bola vai chegar no zagueiro. Ele assumiu totalmente o risco. Aí teve gente aí culpando o zagueiro que levou a caneta, o goleiro que saiu de forma displicente, mas não. Esse gol aí, a conta é totalmente do Cedric. Quem assistiu o jogo vai perceber que o Juazeirense não saía tocando bola. Exatamente. Porque ele conhece o estado do gramado. Não tem condições de você fazer isso. Quando o CSA recuava a bola para o goleiro, a bola sempre chegava com muita dificuldade, sempre ficando para o goleiro que é pressionado chutar rapidamente. Geralmente ele errava. Então a pessoa tem que também entender o estado do gramado e não fazer jogadas como essa. O CSA que estava em vantagem já ia garantir sua classificação com antecipação. Na verdade, não garantia por conta do Confiança. Se o CSA ganha, ele vai a 12 e o Confiança podia chegar, acho que se não me engano, é 13 ou 14. Então o CSA ficava a depender do Confiança, que tem um jogo a menos, mas conhecendo o time do Confiança que ele ia enfrentar, ficaria ali virtualmente classificado. Para mim, no resultado que foi, o CSA já está virtualmente classificado, porque a situação aí bem tranquila do CSA na competição aí da Copa do Nordeste. Daqui a pouquinho a gente passa aí também a classificação, todos os resultados aí desse grupo do CSA. Eu vi um comentário na rede social do rapaz dizendo assim: falha do Igor, deveria ter avisado aos jogadores do gramado ruim. E aí eu me pergunto, rapaz, falha do Igor aonde? Um atleta profissional de futebol, ele tem que saber reconhecer um campo ruim. Ele tem que saber onde ele pode tocar e não tocar a bola. Não é papel do técnico dizer pro cara assim, ó, o gramado é muito ruim, não recue a bola pro goleiro. O cara tem que ter essa consciência. Então, tá pressionado, tá vendo que o goleiro tá pressionado? Bola pro mato, que o jogo é de campeonato. Não Além tem, do mais vencendo, não tem outra conversa. Exatamente. Verdade. Então, CSA que volta a campo contra o Tunaluso
na próxima quinta-feira, 9h30 da noite, no estádio Rei Pelé, dessa vez pela Copa do Brasil. Já saiu o valor de ingresso, tá um pouquinho mais caro do que o normal, mas por ser Copa do Brasil, é compreensível. Rapaz, tem que entender também que tem todo o investimento aí ao redor do CSA, né? Então pagar um pouquinho mais caro numa competição maior também é importante e vai ser extremamente importante a participação da torcida aí para que o CSA se classifique e aí, ó, entra um pouquinho mais de grana lá Com nos certeza, cofres do tem CSA. tudo para classificar. Isso é verdade. Vamos nos manter em Alagoas, falando agora de Copa Alagoas, que teve rodada durante o carnaval. Rapaz! No sábado. Vamos ver aí os resultados aí no sábado. O Zec venceu a Asa por 2-1, rapaz. O CRB deu uma extrema goleada aí, 8-0 no céu. O Muricy empatou com o CSA em 1-1. O Coruripe foi derrotado pelo CSE por 1-0. Guarani venceu Dimensão Saúde por 3-1. Coloca na tela aí a classificação da competição. Vamos ver como é que tá aí o grupo A, grupo B. O CRB já é líder. Como é que é isso aí? Rapidão. Tava lá embaixo, agora já é duas líder. rodadas, né? O que aconteceu, rapaz? Meu Deus do céu. O Zec tá ali em segundo e no grupo B o CSE é líder. CSE em segundo. Mas o CSE já tem ali 15 pontos, viu? O CSA que estava praticamente classificado já deu uma baixada aí e o Centro Esportivo Alagoano não pode vacilar nessa competição. É a competição que pode garantir a Copa do Brasil para o clube. Então o CSA tem que ir longe nessa competição e ficar de olho. As rodadas já acabaram ou tem próximos jogos ainda da fase de grupos? Não, tem mais um jogo ainda. Na fase de grupo a gente vai trazer na segunda-feira, até porque essa rodada só acontece na semana que vem. Então a gente deixa para trazer todos esses jogos aí da Copa Alagoas. Na segunda-feira a gente vê como é que vai ficar aí cada grupo e o que é que cada time precisa para se classificar para a próxima fase da Copa Alagoas. Vamos para a Copa do Nordeste então, que tem os próximos jogos apenas 19 de março. Mas podemos ver a classificação. Bota na tela aí. Olha aí. Grupo A. Grupo A, rapaz. O Fortaleza que colocou aí uma senhora goleada em cima do Ferroviário. Tava precisando vencer, né? O Motoclube que deu encostada ali no CRB junto com o Altos. Venceu por 3-1 Souza. O Vitória ficou apenas no empate. Resultado muito bom pro Altos. Fora de casa, empatar logo com o Vitória, que está invicto aí. Mas o Vitória teve um jogador expulso no primeiro tempo. Exatamente. E o Sport que venceu o CRB. Vamos pro Grupo B agora para ver o CSA líder do Grupo B. Podemos dizer que é líder, mas o Bahia tem 2 jogos a menos. Então é um virtual líder ali, entendeu? Tem que ficar de olho também ali no Ceará, que está mas o Bahia enfrenta o Ceará e enfrenta o Confiança ainda. Exatamente. Então ali é um jogo de 6 pontos para Bahia e Ceará. O CSA tem que classificar no mínimo em segundo para jogar as quartas de finais no Rei Pelé. Então o Ceará venceu o América de Natal por 1-0. O Sampaio Corrêa empatou com o Náutico por 1-1. E a Juazeirense ficou apenas no empate em 2-2 com o CSA. Confiança e Bahia adiado porque o Bahia está disputando a pré-Libertadores e ontem teve um 0-0 na pré-Libertadores contra o River. Mas é o Boston River. É o Boston River, não é o River Plate, rapaz. Se fosse um 0-0 contra o River Plate, seria um resultadaço. Exatamente. Mas contra o Boston River não foi tão legal, não. Mas é isso aí, daqui a pouco falamos de Libertadores. Vamos agora falar de estaduais, Gaúcho e Mineiro. Tem temos final definida. Nesse final de semana, rapaz. Final nesse final de semana, final neste final de semana. Repetir 3 vezes que é pra ficar bem legal. Atlético Mineiro contra o América Mineiro. Cadê o Cruzeiro? Cadê o Cruzeiro? Foi eliminado, o Gabigol perdeu pênalti, o Gabigol tá ruim demais. O Atlético Mineiro enfrenta 4h30 da tarde amanhã o América Mineiro no primeiro jogo da grande final do Campeonato Mineiro. O Aiso! E na Grenal, meu amigo. Amanhã também. Eu gostei que eles trouxeram as finais para sábado. O sábado é porque interessante. Se o time é campeão, tem o sábado e o domingo descansa. Comemora no sábado e o domingo descansa. Então, também amanhã, 5h45, Grenal, na Arena do Grêmio, primeiro jogo, o Grenal de número 445. O 4-4-4 foi empate. Vamos ver se o 4-4-5 vai ser vitória de algum time. Sempre pega fogo aí, viu? Esse Grenal é pra complicado, mim, viu? a maior rivalidade do país, junto com o Bavi. Para mim, Bavi e Grenal estão juntos com a maior rivalidade do país, que são os clássicos que mais pegam fogo, que mais têm identidade no Brasil. E temos semifinal também do Carioca,
né? O Flamengo e Vasco, o Fluminense e Jogos Volta de volta, Redonda. né? O Jogos de Fluminense volta. venceu por 4-0, o Flamengo venceu por 1-0, jogos de volta. E temos semifinal também do Campeonato Paulista, Santos e Corinthians no domingo, Palmeiras e São Paulo na segunda. Neymar. O corintiano tá de cabeça quente. O que tá acontecendo com o Corinthians? Tem um corintiano aqui que chega, parou de mexer as câmeras, eu não tô entendendo. Trabalhava, Thales, trabalhava, Thales. Trabalhar que é melhor, pô. Vamos lá, resultados da Copa do Brasil. Coloca na tela, Thales, pra gente ver aí os jogos que já aconteceram nessa semana. Na próxima semana finaliza essa segunda fase e aí os times já entram junto com aqueles times que estão na Libertadores, que se classificaram lá da Copa Nordeste, da Copa Verde. Então aí, ó, a Aparecidense passou de fase vencendo o Cascavel por 1-0. Fluminense venceu o Caxias por 2-1. Mas foi um jogo bem difícil. Eu assisti esse jogo. O Fluminense passou Rapaz, poucas o que e boas. fez você assistir Caxias e Fluminense? Eu liguei a televisão pra assistir o futebol, tava passando Fluminense e Caxias. Eu Porque deixei lá pra assistir. foi na segunda-feira, tinha jogo de São Paulo pra assistir também. Segunda Atlético Mineiro em Manaus. O Atlético Mineiro venceu por 4-1. O Vasco venceu o Nova Iguaçu por 3-0. Não é Campeonato Carioca aí, viu? Não Copa é, do Brasil. mas foi como se fosse. Maringá se classificou vencendo por 4-2 o União. E o Brusque também se classificou vencendo o Olaria por 2-1. Todos esses times aí já estão naquela fase lá com os clubes da Copa Libertadores e que foram campeão aí da Copa Verde, Copa Nordeste, que já chegam na fase final da Copa do Brasil. Segunda, vamos trazer aí toda a tabela da Copa do Brasil, todos os jogos. Vamos falar agora do melhor, do mais legal, da pré-Copa Libertadores. Olha lá como ele ficou. Bota lá na tela os Vai, gols. Thales, aperta o botão, Thales. Corroso. Abriu o placar, rapaz. O Barcelona, mas não é o da Espanha, é o de Guayaquil, passou o carro em cima do Corinthians. Eu acho que foi ele que colocou o nome ali, que ele botou Barcelo só. Não botou o nome todo. É isso aí, rapaz. Passou o carro em cima do Corinthians, 3-0, fora o baile. Quem assistiu o jogo sabe que o Corinthians não conseguiu jogar. E agora, falando sério aqui, eu, de verdade, nem o torcedor mais pessimista do Corinthians jamais. Pensar em um 3-0 pro Barcelona dessa forma. Até porque vinha bem na temporada. Exatamente, mas já tinha passado dificuldade com o time venezuelano na primeira fase e agora tem uma missão muito, mas muito difícil no jogo de volta na Neoquímica Arena, mas eu tenho certeza porque que vai estar lotada e o apoio não vai faltar durante 90 minutos, porque a torcida do Corinthians é, se não for a mais fiel do país, mas sabemos que é muito difícil você aplicar um 3-0 depois de um jogo desse. A não ser que o Corinthians joga o jogo da vida ali, tem tudo para fazer isso, tem mais time que o Barcelona, mas precisa que Memphis jogue, que não jogou no jogo de ida, o Garro sumidaço, e o Roberto nem se fala. E tem notícias aí que no pós-jogo, Teve? o Memphis e o Gustavo Henrique trocaram... eu não vou nem falar o que foi aqui, né, rapaz? Farpas. Trocaram farpas e farpas gigantes, né? São notícias que tem aí de jornalistas lá de São Paulo, né? Não se tem imagens para comprovar, mas muita gente falando sobre, e quando se tem muita gente falando sobre algo, alguma coisa de verdade tem ali. Então, o Corinthians precisa aparar isso aí, porque a temporada até então era muito boa, e não vai ser uma derrota em um jogo, que são 2 jogos, na verdade, que são 180 minutos, que vai acabar com a temporada causando brigas. Até o Ramon Dias mesmo estava um pouco estressado na coletiva de imprensa. Então, calma, pés no chão. Tem ainda a semifinal agora neste final de semana, e na próxima semana tem a pré-Libertadores aí, para tentar voltar e se classificar para a Libertadores, a fase de grupos da Libertadores da América. Complicado. É isso aí. Um jogo difícil, vai ser um jogo complicado, mas pelo que o Corinthians mostrou até agora na temporada, tem grandes chances de se reverter isso aí. Então é isso, Boston River e Bahia ficaram no 0-0, então a gente não tem imagens aqui, porque não Próximo teve jogo gol. Próximos jogos, Arena Fonte Nova. toda semana que vem, Aqui no na Brasil. Neoquímica Arena e na Arena Fonte Nova. Vamos falar agora de Champions League, que, rapaz, foi lindo de se ver. Foi maravilhoso de se ver. O que o PSG fez com o Liverpool, mas foi parado pelo Alisson. E o que Alisson fez com o PSG Exatamente, foi um o absurdo. PSG massacrou o Liverpool, mas o Alisson salvou o Liverpool, que no final deu um passe monumental para Darwin Núñez, que tocou para Elliott, que fez no final do jogo o gol do Liverpool. Então o futebol é maravilhoso por isso. Você vai olhar as estatísticas do jogo, você pensa, rapaz, foi PSG 10-0 pro PSG. Quando você vai ver o resultado, não importa. Então bota aí na tela os resultados da Champions.
Olha aí, o Arsenal, rapaz, 7-1. Garantiu, aí tá carimbado, né? Pelo amor de Deus. Tá carimbado. Aston Villa venceu o Bruges por 3-1. Real Madrid, que ganhou seu primeiro jogo por 2-1. É sempre jogo difícil aí, né? Ah, rapaz, foi um jogaço. Clássico de Madrid. Golaços. O Arsenal meteu 7-1 no PSV. Borussia Dortmund ficou no empate com o Lille. O Lille se apresentando muito bem na competição esse ano, viu? Feyenoord perdeu para o Inter de Milão por 2-0. O Bayern de Munique também dá uma carimbada aí boa. 3-0 no Bayern Leverkusen. Vingou a temporada passada. A partida aí que o Felipe falou, PSG foi derrotado por 1-0 E o fora de casa. Barcelona, que passou Nossa. o jogo todinho com a menos. Um a menos. O Benfica martelando. No finalzinho ali, num contra-ataque, o melhor do mundo, que vai ser o melhor do mundo esse ano, Rafinha, fez o gol do Barcelona e levou a vantagem para a Espanha. Então é isso, voltamos na semana que vem, segunda-feira, rapaz. Tabela Segunda-feira de tem coisa, Champions, né? tabela de Copa do Brasil, resultado do primeiro jogo da final do Campeonato Alagoano, resultado dos principais jogos do final de semana. Estaduais Então, aí, né? Final, exato. semifinal. Na próxima segunda-feira, rapaz, não Muita perca coisa. por nada o Bola em Jogo. Se você quiser ficar ligado em tudo que já aconteceu e o que vai acontecer nesta semana. Beleza? Bom descanso pra você aí. Eu sei que você tá aí um pouco cansado do carnaval, então é hora de descansar. Pra segunda que vem, para alguns, finalmente o ano começar. É isso aí, valeu galera. Um abraço a todos. Até segunda. Tchau, tchau.